que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai? Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém. Poder sentar, né? Então vamos meditar um pouco no que o profeta nos ensinou sobre isto. A pergunta que se faz: aonde Deus chamou Abraão, ele nunca recusou em ir. Primeiro, nós sabemos que Deus chamou Abraão da Babilônia. Ele morava numa cidade chamada Ur, na Mesopotâmia. Ele foi convocado a deixar aquela cidade, deixar a sua parentela para seguir um caminho, alcançar um lugar que ele não sabia que região aquilo se encontrava. Apenas, a Bíblia diz, ele saiu sem saber para onde ir, apenas, e era o suficiente para ele, a chamada de Deus para deixar Ur, ir para uma terra onde ele teria um filho e ele seria herdeiro de todas as nações. E quando Abraão saiu, ele saiu com a promessa, sem nenhuma evidência. Com a promessa, sem nenhuma evidência. A fé perfeita, a fé suprema, mostra algo para você fazer e não lhe dá nenhuma evidência daquilo. E você, então, sai e vai em busca daquilo, como foi com o nosso pai Abraão. Aqui, no final da leitura, Isaque fez uma pergunta para Abraão. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Cadê o cordeiro, meu pai? Qual a resposta que ele tinha? Deus vai prover o cordeiro. Quer dizer, Deus mandou eu sacrificar.
eu sei que este cordeiro que Deus pediu é você. Então Deus vai prover o cordeiro. Quando ele falou aquilo, ele estava falando exatamente a palavra. Quando ele falou, aquele cordeiro estava criado. Aquele cordeiro não existia. Mas quando Abraão disse, Deus proverá para si o sacrifício, meu filho, o cordeiro para o sacrifício, quando ele falou, ele estava falando a palavra. Entendeu? Ele estava falando a palavra. E se você ler o livro de Romanos, Paulo, sendo um homem conhecedor da Bíblia, tanto quanto qualquer outra pessoa conhecia, muito mais ele falou de Abraão dizendo assim, versículo 20, 4 e 20, então não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Agora, Paulo está dizendo que Abraão estava certíssimo da promessa sem nenhuma evidência. Se nós nesta noite buscássemos uma evidência física do arrebatamento, você não iria encontrar. Você não vai ver, não está vendo ninguém tendo o corpo mudado. Você não está vendo nenhum acontecimento para impactar as pessoas. Está bem diante de nós. Agora, aquela palavra manifestada lá pelo apóstolo São Paulo, ela é tão boa neste momento, e será no dia do rapto, quando foi o momento que Paulo falou, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Esta palavra já foi pronunciada. Agora, se for pronunciada, tem alguém para tomar esta palavra. Tem alguém aonde esta palavra viver. Tem que ter um povo, como Deus tinha. Em todo tempo, Deus teve alguém. No mundo inteiro, teve um homem só. Nos seus primeiros 2000 anos, Noé. Tinha tantos homens na terra, mas o bem-aventurado era Noé. Tinha tantos homens em Ur dos Caldeus, uma grande cidade, a maior cidade da atualidade. Tinha um homem só que Deus podia confiar nele, Abraão. Tá? Tinha tantos hebreus, mas tinha um homem só que tinha o ofício de profeta, e Deus podia confiar nele, Moisés. Assim, Samuel, no Antigo Testamento, assim como Davi. Então, bem-aventurado é aquele que tem a percepção, tem o entendimento que ele foi chamado. E quando um homem, ele é chamado, e Deus revela que ele foi chamado, a sua chamada não o deixa mais quieto. Ele agora é um homem, é uma pessoa que está cada dia cavando cada vez mais fundo,
procurando cada dia estar mais perto de Deus e sendo um peregrino de verdade na terra. O homem que Deus chama, ele não cruza os braços. Ele não é apenas aquele que está, como se diz, aventurando uma mudança. Se uma pessoa acha que não vai haver, em um tempo muito iminente, uma transformação nesse mundo, ele é muito ignorante. Ele é muito destituído de qualquer entendimento da palavra, porque haverá, sem dúvida, é tempo de uma mudança. Assim eram os dias de Noé, disse o Senhor. Assim também foram os dias de Ló. E o Senhor disse: esses dias seriam semelhantes àqueles dias quando o Senhor tinha um povo para tirar das águas, um povo que tinha que sair do fogo. Noé foi livre das águas do dilúvio e Ló foi livre do fogo que queimou Sodoma. Entendeu? Agora tem um povo que Deus vai tirar não só das águas e não só do fogo, mas um povo que antes que essa terra se incendeie por completo, Deus tem prometido que vai tirar esta gente daqui. Agora, qual é a evidência que você tem? A maior evidência, que nós não podemos duvidar nem um pouquinho, foi Deus ter enviado alguém capaz de abrir a palavra e nos instruir para esse momento, e nos advertir para esta hora. Esse tempo, Deus disse que um último profeta se manifestaria e revelaria a sua palavra. Agora, eu quero tomar um texto que o próprio irmão Branham falou na mensagem: Deus tem um caminho provido. Sabe o que acontece? Vou mostrar para vocês o que está acontecendo na igreja. Eu quero ler mais abreviadamente isso aqui. O que acontece na igreja da mensagem. Observe, quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir. Eles não tinham clamor. Eles não tinham vontade de sair do Egito. Mas Deus provocou uma situação que eles se desesperaram para ir embora daquele lugar. Se Deus não provocasse aquilo, eles estavam até hoje lá. Tá? Mas houve uma mudança. Houve uma transformação. Vou voltar dentro de um tópico muito importante, talvez um pouco desconhecido. O Mombrana disse que a América, ela sendo o berço do cristianismo, e os maiores homens do mundo nasceram na América, os maiores avivalistas do mundo. Se você ler as histórias dos avivamentos, você vai ver. Ali tinha, antes do irmão Branham, teve grandes avivalistas. Depois da época do irmão Branham veio o irmão Branham, Oral Roberts, A. Allen, Jack Cole. Aí veio também o Oral Roberts e T.L. Osborne. Esse é tudo da ninhada dos dias do irmão Branham. Mas houve outros ali atrás. Agora, quando o profeta disse: levantou um faraó no Egito que não conhecia José,
Então ele não respeitou mais os hebreus. Foi quando ele começou a dar um caminho difícil para os hebreus. Aí ele fala que quando John Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos, então ali levantou um faraó que não conhecia José, porque John Kennedy não era cristão, ele era católico de berço e não considerou nenhuma religião, nenhum trabalho que a América fez ao longo da sua história desde 1700. Então levantou um faraó que não conhecia José, e foi de lá que a América começou a sucumbir, apesar de que a era estava já encerrada em 1956, mas quando Kennedy assumiu a presidência, a primeira coisa que ele fez foi tirar os ensinamentos da Bíblia da escola. Privou as pessoas de ler a Bíblia. Aí o profeta fala que agora tinha um faraó que não conhecia José, e as igrejas iam ter um tempo difícil. E se você ler a história do avivamento, se você puxar a história do avivamento, você vai buscar um texto longo, mas muito bom esse texto, que começa com o irmão Branham e passa pelos avivalistas, desde o país de Gales, que foi um homem chamado Roberto, do país de Gales, um homem chamado John Kerr, da Escócia, e tantos grandes homens ali que vieram trazer esses avivamentos. Sabe o que aconteceu? Você vai começar a ler aquilo. Em 1956 estava tendo movimento de cura, de explodir o mundo, que o irmão Branham não fez um avivamento na América. O irmão Branham trouxe um avivamento em todos os continentes no mundo. Todos no mundo. Em 1956, Oral Roberts colocou uma universidade chamada Oral Roberts. O T.L. Osborne abriu uma igreja chamada Missões para as Nações. E cada líder daquele abriu uma grande denominação. Aí diz o historiador que foi murchando o movimento de cura divina. Mas as igrejas começaram a encher, as igrejas começaram a crescer, porque agora estavam tendo um movimento chamado carismático, que ele entrou com tudo mesmo em 1960. O movimento carismático abafou o avivamento de cura divina ao redor do mundo. E então o profeta dizia: o avivamento acabou, os nossos dias de avivamento terminou. Por quê? Porque agora eles reuniam todas as igrejas para movimento carismático. Eles não se importavam mais com a cura divina. Então Deus já estava saindo de cena. Mas antes que Deus saísse de cena, Ele abriria a sua palavra, revelaria a sua palavra, não deixaria a sua igreja sem conhecimento dos mistérios, porque Ele tinha prometido que Ele enviaria o 7º anjo. E nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério de Deus seria revelado a quem? Revelado a seus filhos. Enoque tinha revelação de que era o céu. Jó conhecia o céu nos seus dias. Cada homem que Deus levantou tiveram uma experiência com o céu. Quando Moisés foi levado lá no Monte Sinai, o céu desceu no monte, e Moisés teve 40 dias na presença de Deus. E Deus disse: Moisés, você faça lá na terra tudo que você viu aqui no céu. Cada homem que Deus chamou no seu dia, no seu tempo, tiveram uma grande experiência. E o último, que foi na 6ª dimensão, que esteve entre os salvos lá, que abraçou, que apertou a mão deles, falou com eles,
foi William Branham, que foi entre os seus, esteve lá e viu aquela grande multidão que eram os seus convertidos quando ele esteve lá na sexta dimensão. Deus estava trazendo um resultado, Deus estava trazendo uma amostra do céu através do seu profeta. Agora ele podia pegar esta Bíblia aqui e abrir os mistérios, mostrar os trovões e desvendar tudo que estava oculto desde a fundação do mundo. Todo o mistério de Deus que estava oculto desde a fundação do mundo foi revelado na voz do sétimo anjo. E disse o irmão Branham o seguinte: observe, quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape. Mandou Moisés para eles. Quão estranho foi, depois de Israel chorar, pedindo libertação. Quando a libertação lhe foi trazida, eles falharam em reconhecê-la. Recusaram-na, tiveram que sofrer por mais 40 anos. Isto não é típico de hoje. Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. Israel clamou 40 anos. Olha, 40 anos Israel clamou por um libertador. 40 anos ele clamou por Deus. E Deus respondeu. Deus respondeu. E enviou a resposta para Israel. Moisés era a resposta. E quando Moisés chegou, eles não aceitaram a proposta de Deus. Sabe? Quero dizer para vocês por que o profeta disse. Porque Moisés não veio nos moldes que eles queriam. Deus deu tudo para eles. Deus deu comida todo dia. Deus deu a eles no deserto a melhor água. Deus deu a eles no deserto um santuário para adorar. Deus abriu para eles um caminho para a cura divina. Eles tinham tudo. E eles reclamaram, diz a Bíblia, contra Deus e contra Moisés. Quer dizer, Deus responde o clamor deles, atende eles, os liberta da escravidão, e agora eles não estão contentes. Agora não é bem isso que nós queríamos. Eu quero que você me escute. Da maneira que vai sair esta palavra. Muitos que estão me ouvindo clamou por um arrebatamento. Mas eu creio que hoje você não teria esse clamor mais. Não estou falando isso por uma mera suposição minha. Muitos que clamaram por esta mensagem, muitos que queriam mais desta mensagem, Deus chegou e abriu. Deus abriu a porta e mostrou todos os mistérios ao longo desses anos. Cadê os avivalistas? Cadê o povo entusiasmado com a abertura da palavra? Eles não queriam a palavra, Deus não deu. Onde eles estão? Está repetindo a mesma história, diz o irmão Branham aqui de Israel. Clamaram por um libertador, clamaram, choraram 40 anos e Deus mandou. Quando Deus manda, não é bem isso que nós queríamos, Senhor. Eu não me esqueço dos anos
2000, 2001, 2003, eu não esqueço daquilo não. Cadê os famosos cantores da mensagem? Se comprometeram com o mundo, né? Estão proibidos de cantar em qualquer igreja da mensagem, nesse país e lá fora. Essa é a verdade. Se vocês não sabem, tome conhecimento disso. E quando uma pessoa está proibida de cantar numa igreja que é cantor, alguma coisinha séria ele fez, né? Alguma coisinha séria ele fez. Você deve ter dado falta a alguns cantores por aí. Pois bem, vamos lá. E diz o irmão Brana: Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas as igrejas formais, regiões ritualistas. Deus lhes mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isto. Não dá. Essa igreja é ritualista, uma igreja cheia de formalidades. Deus quebrou aquela barreira, enviou o Espírito Santo. Agora, diz o profeta, grandes grupos agora temem isto, tem medo. Tem medo do Espírito Santo. É um medo inconsciente, mas tem. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho. Ele balançava no mar, eles clamavam por ajuda, e quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele e acharam que era um fantasma. A única esperança que tinham, eles ficaram com medo dela. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite, com câncer, problemas cardíacos e enfermidades perigosas. Sem dúvida, é a única esperança que você tem, depois de seu médico fazer tudo o que pôde, e você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Não tenha medo, tome a palavra dele, pare-se, firme-se aí. É o caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. Ele não o enviou aqui esta noite para eu orar por você. Ele enviou aqui esta noite para aceitar o caminho provido por ele, Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Eu espero que vocês compreendam isto. Mas eu não tenho medo, pastor, eu não tenho medo. Existe um certo medo que qualquer psicólogo explica. Ele está na inconsciência. É isso. Tem medo. Medo do Espírito Santo. Medo de um derramar dele na igreja, de um mover tremendo dele. É isto. E o profeta falou, ele foi mais longe, disse: escuta uma coisa, você quer um avivamento? Diz o irmão Brana, você quer um avivamento? Comece por você. Comece por você este avivamento. O Senhor, Ele traça o caminho, Ele mostra como você deve ir por aquele caminho, porém, Ele não vai te empurrar, não. Ele não vai te empurrar, Ele não vai te manivelar, Ele não vai forçar você. Ele mostra: o novo nascimento é isso, olha, o batismo do Espírito Santo é isso, olha, a palavra é desta maneira, aqui está o mapa, aqui está a maneira pela qual você vai vencer. Entre nisso. Mas aí vem: será que se eu fizer isso vai funcionar? Você já pensou Abraão com um filho único de 14 anos do seu lado, lenha, fogo,
tudo prontinho para queimar o filho dele. Meu pai, eu quero saber, cadê o cordeiro? Trouxemos a lenha, o fogo, trouxemos 2 homens conosco, a mula, mas a peça principal não está aqui, meu pai, é o cordeiro. Deus vai ter esse cordeiro. Não se preocupe não, meu filho, que Deus vai ter este cordeiro exatamente. Agora, ele não ficou lá no pé da montanha esperando. O cordeiro vai chegar. Escute isso. O cordeiro vai vir. Eu falei para Isaac que Deus vai prover. E eu vou ficar aqui no pé da montanha esperando que o cordeiro apareça. Tem muitos que estão em casa, dormindo, esperando que Deus vai resolver o problema dele. É igual aquele que está desempregado, né? Não aparece emprego para mim, mas ele nunca foi atrás do emprego. Tem jeito, meu filho. Quem quer trabalha, quem quer vai à luta. Faz qualquer negócio na vida, mas vai atrás. Quando você quer uma coisa, você tem que lutar por aquilo. Tem que mostrar garra naquilo. Você não vai se frustrar. Pode estar certo. Deus não vai te frustrar. Será que Deus faz mesmo, pastor? Será que essa mensagem é verdadeira mesmo? Será que eu sou candidato para nascer de novo? Ou seu cabeça enferrujada? Ou você crê ou não crê? Na sua casa dormindo não vai acontecer nada com você não. Mas se você estiver disposto, meter a cara no chão e clamar por Deus, até esvaziar do seu homem, da sua natureza velha, do seu ego, do seu orgulho, das nossas tonterias todas, e chamar por Ele, aí você pode ter certeza. Aí você vai ver o velho homem, caindo fora, a velha mulher caindo fora, a velha natureza te deixando, e você está vazio, completamente vazio. Agora tem um lugar para ele chegar ali, agora sim, tem um lugar para mim entrar, essa casa está vazia, vou tomar conta dela agora. Aí você sai, um novo homem da presença dele, uma nova mulher da presença dele. Pois bem, mas Abraão não ficou por aí não. Abraão pegou e subiu. Monte Moriá, chama esse lugar. Ele subiu, chegou lá no topo da montanha, fez o altar de acordo determinado por Deus, pôs a lenha em ordem. Não tinha cordeiro nenhum. Está vendo como o café funciona, gente? É assim que ela funciona. Nunca vai ser diferente. Se você quiser alguma coisa, você tem que ir lá na barba do diabo e arrancar dele. Porque ele esconde as bênçãos de Deus das pessoas. Subiu, fez o altar. Deita aqui, Isaac, um filho obediente. Isaac quer dizer riso. Deitou o filho no altar, amarrou o sacrifício, pés e mãos bem amarrados. Nem um vento de cordeiro na montanha, nenhuma evidência. E nós queremos que Deus faça relâmpagos passar na nossa frente e trovejar, entendeu? Nós queremos ir na casa dos nossos filhos, bater na porta e puxar ele para a igreja. Todo filho de crente é salvo, não? Já percebeu isso? Todo filho de crente é salvo. Pode ser toxicômano, pode ser homossexual, pode ser lésbica, né? Filho de crente é salvo. É o diabo que é. Tem só um caminho para você, e o caminho é feito pelo sangue. Você passa por esse caminho, não chega lá. Aí, agora ele pega a machadinha, né, chamada cutelo, e vou tirar a cabeça
desse cordeirinho fora. A hora que ele fez isto, a hora H, a hora culminante, a hora suprema na vida de Abraão. Virá uma hora suprema para cada eleito, e você irá provar sua eleição. Virá uma hora suprema. O pastor que não preparar a igreja para esta hora, ele está em falta com Deus. Virá uma hora suprema, virá um momento que nós entraremos numa prova final, e vamos mostrar o que nós temos por dentro. Se você tem o Espírito Santo, você irá triunfar. Se você não tiver, você vai correr. A hora que ele levantou, o Senhor bradou na montanha, ecoou na montanha: Abraão, não faças tal. Você provou que me ama. Não negaste o maior bem que você tem, o seu filho único. Abraão virou para ouvir aquela voz e deu de cara com um cordeiro, de cara com um carneirinho lá, com seus chifres enganchados num arbusto. Ele vai lá, solta Isaac, pega o cordeirinho e sacrifica a Deus, e voltou com seu filho. Que figura perfeita! Jesus subiu no Calvário, ficou pendurado entre os céus e a terra, foi sacrificado, morreu como todo homem morre, e muito mais, morreu todas as mortes, morreu por todos os pecados. Mas naquela manhã de ressurreição, ele estava vivo. Ele voltou vivo entre os seus discípulos. Isaac desceu vivo da montanha. Amém? Mas veja que hora chegou aquele homem que Deus confiou nele. Quando chamou de Ur, ele sabia que tipo de material Abraão era feito, que tipo de material Moisés era feito, que tipo de material era feito Isaac, Davi, Samuel, todos os profetas. Deus sabe que material você é feito, companheiro. Se você é um desbravador, é um homem de coragem mesmo, ou vai correr na hora H, Deus sabe. Se tem uma fogueira, vamos para ela. Sadraque, tu é louco, você vai entrar lá, mas antes de você chegar, você vai morrer. O nosso Deus nos livrará desta fogueira. E se Ele não nos livrar dessa fogueira, nós não vamos render a esse Deus pagão deles. Isso está na história, não está? Mas já tem alguns crentes lá junto com Sadraque, Mesaque e Abidinego para ver a bravura daqueles homens descendo dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, que até os que arremessaram morreram com o calor da fornalha. Ver um Policarpo morrendo, nem sequer o fogo queria queimar o seu corpo nos dias do seu martírio. E tantos que fizeram o caminho para chegar a uma igreja que hoje, uma igreja que está aqui, que é herdeira de todos os testemunhos das eras de Noé, de Isaac, de Abraão, testemunha da bravura daqueles homens lá na Babilônia. Aqui está uma igreja que acumulou, que armazenou todas as obras que Deus fez. Termina aqui, minha gente. Olha para aquilo lá e vai em frente, e o Senhor não vai te decepcionar. A mensagem, vou adiantar um pouco isso aqui. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Só mais um minuto só. Eu quero tomar meu novo ministério. Não deixa essa aqui pegar. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Aqui está. Vocês conhecem essa história aqui? Então vamos ver.
o que aconteceu aqui, ó. Será que você fazia isto? Será que eu faria isto? Quem conhece a história de Donnie Morton? Donnie Morton. Então deixa eu ler. Aquele que recebe a verdade. Aqui não faz muito tempo, vocês viram um artigo no jornal sobre aquele pequeno Donnie Morton, que foi curado ali na Califórnia. A Reader's Digest, uma revista de grande circulação, até hoje ainda é, né? A Reader's Digest publicou isto. Saiu em todas as línguas sob o céu, no mundo inteiro. Em todas as partes a respeito do milagre. Os irmãos Mayo, que é a maior clínica dos Estados Unidos, os irmãos Mayos haviam desenganado. John Mackay o haviam desenganado. Aquele sujeitinho subiu na plataforma, 2.700 pessoas de pé na fila da oração. Eu só queria saber como isso funcionava. Eu queria estar para ver, orar para 2.700 pessoas, o pequeno William Branham. Na Assembleia de Deus, o lugar onde estávamos fazendo a reunião, lá na costa oeste, lá em Mesa, na Califórnia. Quando o pequeno companheiro entrou na fila de oração, a revista Reader's Digest publicou imediatamente, disseram. O evangelista não fez nenhuma pergunta, olhou para a face da criança e disse: bem, muitos de vocês leram isto, e vocês conhecem o artigo. E dizia: ora, ele olhou, o evangelista olhou para a sua face e não fez nenhuma pergunta, mas disse: você veio do Canadá, você trouxe a criança, ela foi aos Maios, já passou pelo John Mackay, ela tem uma doença rara no sangue, uma doença no cérebro, não há cura para isto. O pai começou a chorar. Deus disse: você veio por meio, começou a vir a parte do caminho num trenó, você veio uma parte do caminho num trenó. Então você desceu até um lugar, quando você foi entrar no avião, você e sua esposa, você descobriu que não tinha dinheiro suficiente para ambos. Então os dois vieram de ônibus e agora o auxílio dos viajantes está te ajudando. E o homem quase desmaiou. E o Espírito Santo falou: o assim diz o Senhor. E a criança ficou curada. E ao mesmo tempo que fizeram aquilo, foi dado, cerca de poucas semanas antes daquilo, desta senhorita Pepper. Vocês conhecem esta grande espiritualista através do país? Há anos que é famosa, ela é uma espiritualista. Provavelmente vocês leram a mesma coisa. Havia cerca de 7 páginas a seu respeito na Reader's Digest. Então ela ia e eles mudavam as suas roupas e ela levantava e conversava com os mortos. Não havia nenhuma preocupação em relação àquilo. Eles faziam tudo o que podiam fazer e eles levavam de nação em nação. Ela entrava em transe e via coisas, os mortos conversavam e assim por diante. Você diz: agora, irmão Branham, agora nós temos certeza de que você é um adivinho, apenas uma escapatória. Eu disse: irmão, qualquer um
que quisesse colocar esse tipo de inteligência em um gafanhoto, ele pularia para trás. Eu disse: deixe-me lhe dizer algo, você nada sabe a respeito de Deus, nem daquilo. Eu disse: não mais que um hotentote saberia sobre uma noite egípcia. Ele disse: se você toma, olha para a coisa. E eu disse: veja em 50 anos o que acontece. É claro que isto é do diabo. Agora, o que aconteceu? Essa mulher, essa foi a mulher mais famosa que houve na história, tá? Ele está falando que essa mulher falava com os mortos, e as pessoas estavam ali. Irmão Brana, o que o senhor está fazendo aqui, o que acontece aqui com o senhor, aquela senhora Pepper faz também. Ele falou assim: olha, se você colocasse essa inteligência num gafanhoto, ele pularia para trás e não aceitaria esse tipo de inteligência dessa espiritualista, senhora Pepper. Agora, esse Donnie Morton, veio do Canadá até na Califórnia, um trecho do caminho de trenó, acabou o dinheiro, eles pediram dinheiro para chegar ali. O pai queria ver o filho curado. O pai sabia, se ele chegasse aonde estava o irmão Brana, aquela criança seria curada. Não era o irmão Brana, era Deus que estava aqui na terra, era a presença do Senhor. Agora eu quero que a minha igreja reflita sobre isso. O Deus de William Brana não bateu asas do nosso meio, ele não foi embora, ele está esperando que a igreja dele acorde para a hora que estamos vivendo. Ele quer que o povo dele desperte, como Israel, depois que saiu do Egito, das ruínas de Faraó, que tinha maná para comer todo dia, tinha água para beber, tinha um santuário para adorar, tinha um profeta, tinha uma nuvem, um pilar de fogo. Agora eles estavam tendo problema com Moisés. Eles estavam lançando sombra, aquilo que eles pediram, e Deus deu. Quando chegou para eles, eles que jogaram aquilo fora. Eles não aceitaram aquilo. E o profeta fala: o povo é assim, você pede algo para Deus, e Deus vem e te dá aquilo. Quando chega na sua mão, cai no seu colo, você: ah, Senhor, não é bem isso. Não é bem isso. Por isso que quando nós aceitamos, cremos, e Deus foi misericordioso e nos tirou do chiqueiro do mundo, nos tirou da escuridão, das trevas, nos tirou do engano. Ah, que maravilha, não estou mais enganado, agora não sou mais um trinitariano, agora eu sei que o batismo é em nome do Senhor, agora eu sei que Deus mandou um profeta, que maravilha. Então é uma maravilha. Espera o tempo passar e você vai ver essa pessoa num canto. Acabou as maravilhas do Senhor, acabou as maravilhas do nosso Deus, acabou o poder do Espírito Santo, acabou o batismo do Espírito Santo, acabou a cura divina, acabou, não tem mais nada. O que estamos fazendo aqui então? É melhor colocar fogo na coisa então e queimar, se não tem mais nada. Deus provou Noé, e foi 120 anos. Abraão foi 25 anos. Eles nunca deram um passo para trás, porque o que estava dentro deles era o mesmo que tinha falado com eles. Deus deu a este povo, a esta gente, uma natureza para captar a presença de Deus, para perceber Deus em pequenos toques. Quantas vezes Deus se manifestou de muitas maneiras para Abraão? Quantas vezes Deus manifestou para Moisés de tantas maneiras? Então Deus tem uma maneira de tratar conosco muito sutil, e você tem que estar atento ao toque do Senhor. Diz o profeta que nós estamos procurando por sinais.
e Deus passa em nosso meio, faz um grande sinal, e nós continuamos a procurar por um sinal, quando o sinal está bem em cima da nossa cabeça, quando está bem ao nosso lado. Não tem uma pessoa na face da terra que Deus chamou, que Deus não deu a ele sustentação até a hora final da sua jornada, até o último passo dele, Deus esteve com ele. Agora, tem uma coisa, se Deus tem te chamado, Ele irá te sustentar, e você não irá voltar atrás. Pode cair a tempestade que cair, você continuará. Porque a coisa mais simples é aquele caso que tem, eu creio que é um país da Europa, não sei qual o país agora. Se vocês souberem aí do país, me fala, porque eu esqueci o país. Tem um lugar que tem um quadro. Você chega e olha naquele quadro, é um terror. É um terror. É uma tempestade. Algo tenebroso. Só de ver o quadro você fica com medo. Aí você começa passo a passo a aproximar daquele quadro. Quando você fica perto dele, o profeta diz que são anjos revoando e adorando a Deus. Se você ficasse longe do quadro e voltasse para casa, você fala, eu encontrei um quadro que é demônio puro. É isso que eu vi lá. Mas se você perseverar, dar um passo após o outro, chega uma certa distância, que aquele quadro vira um lugar perfeito, é o céu, e anjos revoando. Então aí está, você caminhe, caminhe. Por mais tenebroso que seja o quadro, por mais feia que seja a sua história, por mais difícil que seja o seu problema, nem que o médico disse amanhã você vai morrer, companheiro, você não tem condições de viver até amanhã, eu vou caminhar bem de frente com este quadro. Nós não devemos pregar para as pessoas apenas uma ilusão, uma verdade, uma realidade. Deus é vivo. Ele não está morto. Ele responde a oração dos santos. Ele conhece o jejum que você faz. Ele está atento à sua oração, o seu grito, as suas lágrimas. Ele não encolheu os ombros e deixou você perecer. Ele não cruzou os braços e deu as costas para você. Ele está atento. Ele quer que você vá em frente, caminhe, creia nele. Eu duvido se esse quadro tão tenebroso, tão terrível como disse o profeta, não virá anjos revoando, cantando e adorando. Assim faz o diabo. Ele coloca um quadro na sua vida, coloca uma situação na sua vida. Meu Deus, isso aqui é um inferno. Isso aqui é um tormento. Não olhe. Vá em frente. Caminhe em direção. Enfrente esse quadro. Aí você fala, graças a Deus que eu venci, que esse quadro não era real. Real esse agora que eu abraço aqui. Amém? Deixa eu terminar aqui. Aqui começa. Essa mensagem chama Meu Novo Ministério. Então, ele vai contar tanta experiência aqui. Eu vou pegar uma experiência que todos conhecem para encerrar nesta noite. E o pequeno companheiro, deixa eu voltar bem aqui. É que é uma família de testemunhas de Jeová, que foi sacudido por esse testemunho aqui. Ele diz assim: você recebe há certas coisas que nós podemos dizer que se agarram com o Espírito Santo. Tem certas coisas
que nós podemos dizer que se agarra com o Espírito Santo apenas certas coisas que o agrada. Bem, então, quando dizemos aquela coisa. E quero que vocês notem o que vocês dizem. Se pudéssemos apenas descobrir o que dizer, suas palavras julgam, suas palavras condenam, suas palavras abençoarão. É bem aqui, não? Se você chega num ambiente que as pessoas estão se maldizendo, você espera ter um ambiente de paz, tranquilo, que as coisas se resolvem. As coisas se resolvem, paramos, sentamos, ponderamos a situação, avaliamos os casos, reconheço que eu sou um fracasso, e outros que podem me ouvir dizer assim: você é um fracasso até aqui, até quando você quiser ser um fracasso. Se você não quiser ser mais a partir de hoje, nós vamos lutar com você, vamos caminhar junto. Então o que eu falo me abençoa, e o que eu falo me amaldiçoa, depende do que eu falo. Olha, inconscientemente, vai entrar na história. Bentes deve ter dito a coisa correta. Bentes Ud, um colega de Mombrana, um testemunho de Jeová. Não muito depois que ele disse: eu estava sentado na polpa do barco, pescando com um anzolzinho para pegar pequenos peixes azulados para serem colocados na linha como isca, porque estávamos sem isca. Eu estava pegando aqueles peixinhos e os colocando em um balde para serem usados na linha de pegar truta. E quando Bentes disse isto, de repente algo me atingiu. Ele disse a coisa certa. Bentes disse a coisa certa. E o Espírito Santo falou e disse: assim diz o Senhor, tu verás em poucas horas que haverá uma ressurreição de um animalzinho. O irmão Bentes falou algo para o irmão Brana que agradou a Deus. E o Espírito Santo disse para o irmão Brana assim: assim diz o Senhor, em poucas horas haverá uma ressurreição. Eu pensei que seria um gatinho, que pensei que o meu gatinho tinha esmagado tanto e prendido a sua respiração e deixado no chão antes de sairmos. Eu pensei, isso talvez seja o gato da minha casa. Mas, para nossa surpresa, na manhã, enquanto estávamos do barco, eu saí e eu sei que Bentes estava aqui. Eu penso que Laio está aqui, Bentes. Se você, Laio, levante a mão. Eu estava falando com ele na audiência. Ele vem todas as vezes conosco. Ele foi e pegou um peixinho, um anzol longo. Ele pegou um peixinho azulado, este engoliu todo o anzol. Ele pegou o pequeno peixinho, ao invés de apenas tirar o anzol de sua boca, ele o havia entrado tão dentro dele, ele puxou o estômago e os intestinos e as brânquias, tudo saiu pela sua boca. Ele apenas lançou na água apenas um peixinho, como tínhamos estado pescando na noite anterior.
tínhamos cortado centenas deles ou mais. E o pequeno companheiro se sacudiu 4 ou 5 vezes, tentou mexer sua boquinha, mas ele não podia, porque ele estava cheia de brânquias, não sei, desse alguma coisa da água. E assim por diante. E lá eu disse: nada resta para o pequeno companheiro. Acabou, falou o peixinho. Bem, eu continuei pescando, nem pensando acerca disto. Então Deus faz coisas tão estranhas. De repente eu senti ali, vindo algo sobre todos aqueles bosques. Agora vi algo arrebentando nos bosques. E o Espírito Santo desceu e disse: levante-se. Disse: fale aquele peixinho, ele voltará à vida novamente. Ele tinha estado ali morto por meia hora, flutuando ao meio da campina. Eu disse: peixinho, eu te dou sua vida no nome do Senhor Jesus. E aquele peixinho se virou, se sacudiu e se foi pela água tão rápido quanto podia. Eu fiquei ali sem saber o que fazer. O irmão Banks disse: foi bom estarmos aqui. Lá eu disse: isso diz a mim, porque eu disse aquilo. Ele nada te resta, pequeno companheiro. Ele ficou todo perturbado. E eu disse: não é. Eu estava tentando consolar. Eu disse: não é assim. Então a escritura veio a mim novamente. Eu tinha pelo menos umas centenas de criancinhas espásticas. Que nomezinho? Espásticas. Eu acho que deve ter errado a tradução. Pode ser, tem uma doença que é espasmos, não é isso? Que está espásticas. Na lista, tem 2 S's, na lista esperando oração. Muitas pessoas, leucemia, câncer, tuberculose, comendo-as, cego, mudo, surdos, que coisa boa. Só jeitinho assim. Há páginas e mais páginas em minha casa cheia de nomes, e apareceu que um Deus misericordioso concederia isso, ao invés de usar o seu poder em um insignificante peixinho, mas ele permanece Deus, porque ele não usou o seu poder nos leprosos, na passagem, ao invés daquela pequena figueira. O que isso quer fazer, ou quer dizer? Deus quer mostrar que está interessado. Ele sabe todas as coisas. Ele é Deus na figueira, Ele é Deus no peixe, Ele é Deus sobre toda a criação, Ele é Deus sobre todas as coisas, e não há nada pequeno ou insignificante demais em que Ele não esteja interessado. Amém? Disse: olha, tantas crianças com leucemia, cancerosos, cegos, pessoas na beira da morte, mas eu tenho uma lista sem tamanho dessas pessoas. E ele vem aqui e ressuscita um peixinho nesse tamaninho. Ele não podia fazer isso não. Deus faz no peixinho, Deus faz no elefante, Deus faz no pequeno, no grande. Não há nada nesta terra que Deus não tenha interesse. Saiba, escute, por favor, e vou terminar. Deus está interessado em você. Deus está interessado em você em qualquer circunstância que você esteja. Seja as coisas grandes ou pequeninas, Ele vai lá e move. Ele pensou: meu Deus, tem tantas pessoas assim, agora Ele me ressuscita um peixinho. Agora o profeta fala que desceu um redemoinho do céu, entrou dentro do bosque, chegou ali e diz: fala para o peixinho viver. O peixinho deu um pulo e saiu nadando. E a gente, aquele Deus que ressuscitou aquele peixinho, Ele não é o outro Deus aqui nesta noite. Ele é o mesmo Deus. Deus quer que você creia, que você tome Ele em sua palavra. Diz: Senhor, eu creio.
Eu não preciso de uma visão, eu não preciso de evidência, eu creio em sua palavra. Faça algo por mim agora, Senhor, e Ele irá fazer. Essa é a verdade. Eu só não pode fazer como Israel, que saiu do Egito comendo de graça, bebendo água da rocha, ainda reclamou. Aí fica difícil. Só não faz para murmuradores. Mas coração quebrantado, eu creio, Senhor, é a sua palavra. Meu Deus, faz. Hoje, estamos em 2019, estou com mais de 15 anos pregando a abertura da palavra e os anos todos que preguei esta mensagem. Agora, aquele povo animado, cadê? Deus prova essa gente. Deus prova essa gente. Ele vai arrumar alguma coisa para entretê-las. Um sai por aqui, fazer uns negócios aqui, outro sai por lá, outro fica em casa e vão se acomodando. Mas você não vai encontrar nem o eleito de braço cruzado nesta hora, nem o eleito quieto. Ele sabe que Deus está movendo, independente de qualquer situação. Deus está movendo agora. Eu sei que Ele está em movimento. Se você crer, Ele pode fazer agora, neste momento. Fiquemos em pé. Pai Celestial, Deus deste peixinho, como o Senhor se preocupou com este animalzinho, como o Senhor se preocupou, qual é o interesse do Senhor? E tem mais, e aquela gambazinha? Qual é o valor de uma gambá na floresta? Aquela gambá toda ferida e ficou quase que 12 horas na porta da casa do irmão Brana. Estava tão ruim, tão machucada, tão ferida, que o irmão Brana pensou em matá-la para poupar seu sofrimento. E depois o Senhor chama o irmão Brana de lado e diz: fale para aquela gambá ir embora da sua porta, cure aquela gambá. E o profeta saiu na calçada da sua casa e diz assim: Senhor, perdoa esse estúpido servo. Gambazinha, vá para casa. E a gambá levantou, caminhou 2 casas, na terceira casa ela parou e voltou assim e olhou para o irmão Brana, a natureza, dizendo: obrigado, profeta do Senhor. E assim ela embrenhou no bosque e foi criar os seus filhos. O Senhor cuidou da gambá, o Senhor ressuscitou o peixinho. Pai, que possamos falar a palavra, que traga o Espírito Santo em cena, que traga Deus em cena. Senhor, nós podemos estar rodeados de muitas pessoas incrédulas, não vai impedir nossa fé de triunfar. Elias estava com 400 demônios do seu lado, lá no Monte Carmelo, e não impediu de Deus responder a oração de Elias com fogo. Senhor, Tu és o mesmo Deus, lá do Monte Carmelo. É o Deus que jogou pelas mãos de Eliseu um punhado de farinha na panela envenenada, e aquilo foi o fim do veneno da panela. Meu Deus, oh meu Deus, Tu és o Senhor nesta noite. Nós estamos numa semana para nós, ó Pai, de muita relevância, não como espírito religioso, mas, Senhor, esta foi a semana que o Senhor foi examinado pelos sacerdotes, como um cordeiro, não tinha mancha, não tinha mácula, não vejo nele crime algum. Estava pronto então para ser sacrificado o cordeiro. Tomou o meu lugar, tomou o nosso lugar. E aqui nós estamos nesta noite, ó Pai, sabendo que nosso pai Abraão desceu da montanha com Isaac, sabendo que aquela fé está pulsando nesta noite, aquela fé é viva, aquela fé é real, ela está presente agora, é uma fé suprema. Aonde se encontra
o seu filho, seu marido? Onde se encontra essa pessoa que o médico disse que ela tem muito poucos dias de vida e que o câncer vai destruí-la? Onde está aquela pessoa? Onde está aquela pessoa que ela tem até mesmo debochado da mensagem? Onde está aquela pessoa que está bem perto de você e não quer nada com Deus? Não dê lugar a nenhum pensamento. Essas pessoas, elas precisam de misericórdia. Essas pessoas precisam da nossa ajuda. Essas pessoas precisam da nossa oração. Ó Deus, este lugar, nesta semana aqui, Pai, vai ser um lugar de fonte, que a água da vida vai fluir, uma fonte para todo sedento, uma fonte para todos que vêm beber nesta semana, aqui neste lugar. Pai, eu propus o meu coração nesta noite, falar dessas coisas que o profeta viveu e deixou essas experiências, Pai, como Dona Morton, como a ressurreição do peixinho, o Senhor Jesus, o mesmo Senhor que foi no tanque de Betesda e disse e falou para aquele paralítico pegar a cama e ir para casa. E aquele moço que nasceu cego, viveu a vida toda na cegueira. Um dia o Senhor Jesus o curou, aquele moço. E aquele moço não sabia quem tinha curado ele. Mas eles perguntavam, quem te curou? Porque desde que existe o mundo, nenhum cego de nascença foi curado. Seu fariseu. Se aquele moço que desde que existe homem na terra, nunca foi um cego de nascença curado, e um homem curou aquele moço cego de nascença, então vamos pensar melhor, esta é uma pessoa muito especial, tem algo com ele. Mas eles então estavam dispostos a condenar o Senhor, a reprovar o Senhor por ter curado aquele cego de São João capítulo 9. Ó Senhor meu Deus, minha rocha, nós não estamos num espírito religioso, nós não estamos, Senhor, num espírito de contenda, nós cremos naquela palavra que abriu os olhos daquele cego de nascença, que curou aquele moço no tanque de Betesda, que salvou aquela prostituta no poço, que libertou aquele homem que era tomado por legiões de demônios, o homem lá de Gadá. Ó Senhor, Tu és o mesmo nesta noite. O Senhor passou em nosso meio, na pessoa de William Branham, e fez o avivamento arder durante, Senhor, mais de 30 anos ao redor do mundo. O Senhor não deixou a terra, o Senhor não nos deixou, o Senhor está com a noiva, o Senhor permaneceu conosco. William Branham foi tirado, mas a noiva está aqui. Aqui estão os filhos do Senhor para manifestar a mesma palavra. Aqui estão os filhos do Senhor para manifestar, ó Pai, aquilo que está prometido para esta hora. Haverá uma fé de rapto, haverá uma fé de ressurreição. E ela está agora mesmo aqui, está neste momento aqui. Esta fé está aqui, neste exato momento. Aquela que levou Elias para casa. Ah, Senhor, aquela fé que levou o irmão Branham lá entre os nossos irmãos na sexta dimensão. Esta fé perfeita está nesta noite, neste lugar, aqui, Pai, e que está conosco através da nossa audiência. Nós oramos, Senhor, cria em nós um espírito corajoso, um espírito manso, um espírito quebrantado. Cria em nós, Senhor Jesus, um desejo, uma fome, uma sede por mais de Ti, por mais da Sua presença. Nenhum obstáculo, nenhum impedimento na família, no trabalho, na nossa vida física, nada vai parar essa igreja, nada vai deter esse grupo. Estamos crendo verdadeiramente, Pai. Quando Robert
Ele orou por um avivamento em Gales, perseverou por 13 anos, e o Senhor enviou um avivamento e salvou 100.000 pessoas em 9 meses. Quando aquele homem e aquelas mulheres oraram por um avivamento na Escócia, aquilo salvou uma ilha inteira da Escócia, Senhor. Pai, quando William Seymour estava clamando por um avivamento, pela restauração dos dons, o Senhor enviou aquilo ali na Califórnia e trouxe o grande avivamento pentecostal que sacudiu o mundo. E depois o Senhor enviou sua palavra, a sua palavra discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12 se cumprindo ao longo da história, Pai. Mortos levantados, Senhor, ó Deus, animais trazendo a vida, animais sendo criados pela palavra, todas as manifestações do Senhor na terra, através do seu dom, através do seu profeta. Ó Senhor, Tu és o mesmo Deus de Irambrana, o Deus que criou os esquilos, o Deus que ressuscitou o peixinho, o Deus que curou Donnie Morton. Ó, Tu és o mesmo nesta noite, Pai. Ó Deus, não importa a condição no mundo, não importa tanta incredulidade, não importa, meu Deus, tanta falta de coragem do povo, mas tem que haver uma semente. O Senhor tinha um Gideão, o Senhor tinha um Sansão, que na hora final ele disse: eu quero morrer, mas quero destruir o meu inimigo também. O Senhor tinha, meu Deus, um Samuel para parar na brecha por Israel, em qualquer circunstância que Israel estivesse. O Senhor teve sempre um homem. O Senhor tinha um Daniel na Babilônia, o Senhor tinha um Abraão lá em Ur, que foi chamado. O Senhor teve um Jacó, ó Pai, que dormiu recostado naquela pedra. O Senhor teve mulheres estéreis na Bíblia que conceberam, Pai. Oh Senhor, como foi Sara, como foi Rebeca, como foi Ana, como foi Isabel. Senhor, essa igreja do Deus vivo, essa igreja que fala e o céu é capaz de ouvir, essa igreja orando. Ah, Senhor, mova o seu povo, não só aqui, ó Pai. Há tantos necessitados, há tantas famílias, há tantos doentes, Senhor, pessoas que se prostraram e dependem daquele medicamento que mais está fazendo mal do que bem. Oh Deus, que eles possam levantar agora e dizer: Senhor, Tu és o meu remédio, Tu és a minha cura, Tu és a minha libertação, Tu és a minha salvação. Oh, Tu és o Deus da minha vitória, Deus de Josué. Ó Senhor, que limpou aquela terra, estabeleceu o seu povo. E aqui está uma igreja marchando, dando os últimos passos na hora final. Esforça a nossa coragem e queremos avançar triunfante, Pai, olhando para o trono onde está o Cordeiro, olhando para o prêmio da soberana vocação, nunca olhando, Senhor, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, mas olhando para o alvo, olhando, Senhor, para a promessa, sem desviar os olhos dali. Haverá uma manhã, ó Pai, que essa igreja será tirada daqui. Haverá um despertamento em nosso meio, como está escrito, assim diz o Senhor, e nós iremos para casa. Esta capa mortal cairá, Senhor, e tomaremos o prêmio, Senhor, da eternidade. Tomaremos aquele corpo perfeito e iremos para casa. Anima, encoraja e desperta o seu povo nesta hora final. Nós entregamos, Senhor, em suas mãos, sobre os seus cuidados, assim como Abraão subiu na montanha e não tinha dúvida. Ele tinha dito: o Senhor proverá para si mesmo sacrifício, meu filho. Eu não vejo sombra de alguém no seu lugar, mas eu sei que o Senhor tem um propósito sobre isso. Se for necessário eu tirar a sua vida ali,
e queimar ali o seu corpo e oferecê-lo em holocausto, eu sei que o seu corpo se tornará cinza, aquele altar será todo reduzido a cinzas, mas quando eu der o primeiro passo para descer a montanha, Deus me dará de volta. Deus me dará de volta, porque você, meu filho Isaque, foi dado a mim como dentre os mortos. Eu estava morto, a minha esposa Sara estava morta. Isso, você veio de 2 corpos mortos, e agora eu queimarei você aqui. O mesmo Deus que me deu dentre os mortos te levantará e descerei contigo, porque eu creio na ressurreição. Abraão cria na ressurreição, que Deus levantaria Isaque. Aqui está a igreja de Abraão, aqui está a igreja semente de Abraão, que crê na ressurreição, como crê o patriarca. Nós cremos também, Senhor. Pai, nos ajude, que possamos continuar em oração, que possamos continuar adorando o Senhor, continuar no Espírito, Senhor, continuar com a nossa vida, Senhor, no teu altar, para ver a glória do Senhor se manifestar aqui, para louvor do seu nome nós oramos. Amém, Senhor. Digam graças a Deus.